E vamos lá para mais um vídeo aqui no canal. Vamos falar dela, da Vale. Todo mundo de olho na empresa, não só aqui no Brasil, mas o estrangeiro, né? Sempre que o cenário vira ali para o positivo, principalmente pelo lado da China, o gringo cresce o olho aqui em Vale e hoje as ações em forte alta. Me fala, inclusive, se você tem Vale em carteira, já deixa o like no vídeo também e vamos lá para mais um conteúdo aí sobre a Vale. Então hoje, ó, o que se falou pela manhã e deve continuar se repercutindo aí semana afora, ó, China. Então eu já te pergunto, será que agora vai os mercados chineses aí subindo com força, né? Após o Banco Central da China anunciar novas medidas de estímulo, os mercados asiáticos aí fizeram festa, repercutindo, segundo os noticiários, melhor dia em Xangai em 4 anos após estímulo na China. Os noticiários dando conta que o pacote de estímulos que a China anunciou é o mais agressivo aí desde a pandemia. E para quem se lembra, né, para quem acompanha a Vale desde então, hora e outra sai essas notícias aí de pacote de estímulo e logo depois o mercado se frustra. Será que agora é para valer? Bom, a finalidade aí, né, segundo eles, é de tirar a economia da China do estado deflacionário e voltar a atingir a meta de crescimento do governo na casa ali dos 5%. Então, olha só que interessante, né, e até mesmo curioso. Lá na China, deflação é ruim, diferente do Brasil, por exemplo, de outros emergentes, que uma deflação ali de vez em quando seria até positiva, né? Até certo ponto. Seja deflação demais ou inflação demais, não é o ideal, né? O ideal é as economias encontrar o ponto de equilíbrio, mas a China em questão ela é uma economia à parte. Porque se ela fica por muito tempo deflacionária, como está hoje, ela simplesmente vai inundar o mundo inteiro ali de produtos abaixo do preço, inclusive abaixo do preço de custo. Esse é o problema, né? E aí os emergentes se lascam. É como se a China fosse uma bolha mesmo, né? Ela, no mínimo, deveria conseguir consumir a própria produção e ter ali um mínimo de excedente apenas para não desequilibrar outras economias, né? E não é o que está acontecendo hoje. A deflação lá é consumo baixo e dívida alta. Então, esses pacotes de estímulo, eles são para tentar reverter essa situação. Parece estranho se a gente comparar com a nossa realidade, com a nossa economia, por exemplo, né? Mas agora eles vão aumentar ainda mais os financiamentos, diminuindo taxas de juros. O problema lá é o setor imobiliário, então agora eles vão diminuir os juros, né, de quem já tem hipoteca, por exemplo, e diminuir também o valor de entrada para construir uma segunda residência, né, além de outras iniciativas. Se vai funcionar ou não, a gente não sabe, mas é como eu falei, a China é uma economia à parte e para o mundo, do ponto de vista global, se der certo, é muito positivo. Então quem vai se beneficiar em bolsa, além da Vale, por exemplo, as siderúrgicas, obviamente, não é de hoje, né, que estão doidas aí para a China parar de encher o mundo de excedente de aço. Aqui a gente coloca também a CSN Mineração, que é minério de ferro e vende também para a China, assim como a Vale. E aí para essa galera aqui toda o sentimento é otimismo. Se vai dar certo ou não, a gente não sabe, mas são vários setores, tá? Não são só esses, né, que se beneficiam com esses estímulos na China, principalmente empresas exportadoras. E aí entra aqui também nesse bolo, ó, a celulose, com a Klabin e a Suzano, principalmente. A gente tem os frigoríficos também, né? Temos empresas do setor listadas em bolsa, além aí das petrolíferas também, porque China crescendo demanda mais consumo de petróleo, não só para produção de bens, mas como para consumo também ali, né? Olhando para o lado dos derivativos do petróleo. E isso na cadeia econômica vai contagiando ali positivamente outros setores. Então assim, não é errado dizer que o mundo depende da China literalmente aí para crescer e a China precisa estar em equilíbrio, porque do contrário, a China não só vai comprar o nosso produto, por exemplo, mais barato, assim como vai comprar de outros países mais barato e vai mandar de volta aí para esses mesmos países produtos já beneficiados, inclusive abaixo do custo de produção. Como eu falei, esse é o problema hoje, né? Então, o mercado operando muito otimista, como se isso fosse algo tão simples de resolver, né? Como se já estivesse resolvido, na verdade. O mercado é assim, no curto prazo, ou é muito otimismo ou é muito pessimismo. Mas agora, falando especificamente sobre a Vale, que é o fator em questão aqui, eu creio que você já entendeu essa dinâmica dela com a China e os preços do minério. Então, se você é sócio em Vale, é duas coisas. Uma, ou você foca em fundamentos, ou se você não tem estômago para isso, é aproveitar essa alta e sair fora e não mexer com Vale mais. É isso, tá? Não é uma tese fácil para o investidor segurar para o longo prazo.
olha só, muita gente comprou Vale, por exemplo, de 3 anos para cá. Então, nesse período, muita gente já está cansada dessa volatilidade e nem reinvestindo os dividendos aí conseguiu recuperar ainda. E em meio a isso, todo esse sobe e desce, né, o gringo, em vários momentos, nadou de braçada, colocou dinheiro, tirou dinheiro e você aí a ver navios. Só que não adianta você querer acompanhar também os tubarões, porque você vai sempre ficar para trás. E aí, quando a gente olha no horizonte de médio prazo à frente, a coisa já começa a ficar melhor. Por exemplo, quem reinvestiu o dividendo principalmente já tem uma valorização considerável. Então, no longo prazo, o passado ele sinaliza que pode ser promissor com boa valorização. Por quê? Porque a demanda pelo minério, né, por mais que esteja fraca, a tendência é ela se manter. Agora, olhando fundamentos de futuro aqui para o lado da empresa. Então, essa demanda ela já foi fraca no passado, se recuperou. São ciclos econômicos, né, que afetam aí os ciclos das commodities, mas até se ajustarem, a China e as demais economias, elas não vão trocar o minério por outra matéria-prima para poder construir as coisas, fabricar produtos, por exemplo. Se fosse essa a intenção, eles nem estariam anunciando esses pacotes de estímulo que é para fomentar especificamente ali o setor imobiliário, né? E a Vale, se a gente olhar ainda para o lado do futuro, para o lado da perenidade do negócio da empresa, veja que ela tem reservas de minério de ferro para décadas à frente ainda. E aí para suprir não só a demanda chinesa, mas outros países asiáticos aí que estão demandando por mais minério. Esse gráfico aí nos mostra, ó, na verdade é um mapa, né? Mostra aí as minas da Vale, então veja que a Vale tem minério aí para mais 100 anos à frente. Na pior das hipóteses aí para mais 40 anos. O verde, verdinho escuro aí são as minas da Vale. Veja que na linha vertical mostra o teor de ferro desse minério. Ou seja, é um minério de ferro de melhor qualidade, né? São os da Vale, e ela vem melhorando isso ainda mais. Como eu já comentei aqui em vídeos passados, né? Tem os briquetes ali de minério que ela empregou tecnologia para poder fazer esses briquetes com alto teor de ferro, que é o minério aí que a indústria siderúrgica está cada vez mais demandando por ele, principalmente para reduzir custos e também emissões de gases. Então, a Vale ela tem esse diferencial competitivo e com isso ela consegue meio que controlar os seus custos. E esse talvez é o desafio das empresas de commodities, né? É o desafio das mineradoras, principalmente com o minério em queda. As empresas têm que controlar custos e muito disso é feito desenvolvendo soluções mais econômicas, tá? Mas ela ainda consegue, né? E tem gordura aí para isso já já. A gente pode falar um pouco mais, mas voltando aqui, ó, nas minas que eu mostrei aqui nesse mapa, olha só, as minas na cor cinza são as concorrentes da Vale. Veja que elas já se esgotam aí antes da Vale. Por exemplo, se a Vale está com um horizonte ali seguro dentro do intervalo de 30 a 40 anos, as concorrentes estão com um horizonte ali de 10 a 20 anos, é bem menos. Então, o fundamento de longo prazo, olhando para o negócio da empresa, ele está bem mais garantido do que comparado a outras empresas do setor, tá? Ou seja, o mundo vai ter que comprar minério da Vale, não tem jeito. Isso que eu estou comentando é fundamento. Conforme eu falei, você que é investidor é se apegar em fundamento, longevidade do negócio, necessidade do negócio para a economia globalmente falando. Então, se num primeiro momento eu olhei aqui para o passado, né, e olhar para o passado é muito relativo, é muito fácil, mas se você entende o fundamento olhando para o futuro, olhando a perenidade do negócio, o que garante essa perenidade da empresa, a tese já começa a pesar menos, mesmo com essa volatilidade toda que é no dia a dia, olhando para preço de minério, tá? E falando em volatilidade, que afeta sim o lucro da empresa, a gente tem que olhar para margens de lucro, porque a queda no preço do minério afeta a margem de lucro e se a empresa não fizer ali o controle de custo rigoroso, conforme eu falei, a coisa não anda. E aqui a gente olha para a margem EBITDA, por exemplo, a gente vê que ela vem se mantendo ali nos 40%, muito próximo disso. Então, como aqui no EBITDA já desconta os custos e despesas do negócio, poderíamos dizer, né, que a margem do minério de ferro é de cerca ali de 40%. Assim, a Vale não é só minério, tá? Mas grosso modo seria isso, o que significa que tem gordura ali para segurar o negócio e manter a empresa viva, buscando a estratégia que ela já anunciou trimestres e meses atrás. Aumento de produção, transição energética, atingir novos mercados, embora lembrando que o mercado olha no dia a dia preço do minério. É isso que reflete cotação em bolsa, e eu não estou falando agora nesse momento de cotação, e sim de fundamento de longo prazo. Então, se o minério voltar lá para os preços de 2015, por exemplo, na casa lá dos $50, onde a empresa deu ali o maior prejuízo, a gente pode sim ver a Vale repetindo algum prejuízo. Se isso vai ou não acontecer, eu não sei, ninguém sabe. Mas aqui, de novo, olhando para o passado, mesmo contabilizando os prejuízos, o longo prazo ele se provou efetivo para a Vale. E agora,
com esses novos desenrolares é acompanhar, né, se de fato esses estímulos econômicos da China vão segurar preço. Esse é o ponto. Nem tanto preocupado ali com cotação da Vale, mas se vai segurar preço do minério, que é sim quem dá lucro para a Vale no fim do dia, no fim do fechamento ali do balanço. Então, para a gente encerrar aqui mais um comentário aí sobre Vale, sobre todas essas questões, vamos ver um pouco aqui de estimativas do mercado para dividendos e até próximos meses aí para a Datacom. Como eu já havia trazido antes, os analistas têm falado em proventos ali na casa dos R$ 5 a R$ 6 para os próximos 12 meses. R$ 5 a R$ 6 por ação em dividendos. Esse ano já pingou aí quase 5, né? E tem expectativa aí para algum anúncio até o final do ano. Conforme nós tivemos ano passado, uma Datacom em novembro, talvez venha alguma coisa aí. Se não vier, o mês mais provável para a gente esperar proventos da Vale fica para março do ano que vem. Mas de todo modo, se a estimativa se concretizar no preço atual, você que está comprado aí nesses preços, na casa dos 60, se conseguir manter ali um yield perto dos 9, 10%, não é mau negócio, de forma alguma. E é muito por conta disso que o viés ele segue comprador, embora a volatilidade seja alta. Então, pessoal, mais um capítulo aí se desenrolando com a Vale. O assunto em questão é China, mas tem tudo a ver com Vale. O setor de mineração e siderurgia como um todo é beneficiado. E eu te pergunto, será que agora vai? Me fala aí nos comentários qual é a sua opinião sobre a Vale, principalmente se você tem em carteira. Já deixa o like no vídeo se você está comigo até aqui. Um abraço, bons estudos e até a próxima.